Ô, galera, se não podemos ir de aula presencial, vamos de quê, galera? Vamos de aula online. Boa tarde, galera do Marizinha Félix Teixeira e galera do Dr. Elvino Alves Ferreira. Um forte abraço para todos vocês. Boa tarde também para os fãs do canal História Dinâmica. E, galera, qual o assunto de hoje? Hoje eu tô com um cafezinho aqui, galera. Vou tomar um cafezinho. Já tomei um chá naquela aula sobre a independência dos Estados Unidos. Mas hoje está um pouco frio. Está pedindo um café. E o nosso tema de hoje também está pedindo um cafezinho. Por quê? O tema de hoje é a economia do segundo reinado. E vocês podem deduzir que o que mexia, o que movia a economia do segundo reinado era o nosso poderoso estimulante café. E essa aula vai ser especial porque essa aula vai ter um pouquinho também da história do café. Não só vamos falar do Brasil, né, do Segundo Reinado, que foi o período, só recapitulando, que começa no golpe da maioridade e termina com a proclamação da República. É o governo de Dom Pedro II, né? Então nós vamos fazer uma viagem pela história do café, galera, que é muito interessante e muito estimulante. Vou tomar mais um cafezinho. Muito bom o café. Esse café, inclusive, não é o café original da história. Aqui é um café, um cappuccino, mas tudo bem, né, gente? O que vale é o cafezinho para estimular a nossa aula. Tá ok, gente? Vamos lá. Vamos partir para a aula, então, gente. Cadê a passagem? Ah, galera, achei. A história do café, então, começa lá na Etiópia, galera. Ano de 575 a.C., a planta do café, como eu disse, é originária de lá. Um pastor de cabras chamado Caldi, ele observava que quando as suas cabras comiam a folha do café e aquela frutinha, né, amarelo avermelhada, elas subiam a montanha muito mais rápido. Elas se sentiam assim, bem, se sentiam dopadas, né, se a gente usar o termo de hoje. Elas ficavam ligadas, vamos dizer. Elas ficavam ligadas. E o que aconteceu? Ele resolveu experimentar aquela plantinha, né, aquela folha, e também as frutinhas, e percebeu que ele ficava também, perdia o sono, ele ficava, né, com mais disposição. E ele resolveu levar para onde? Ele resolveu levar para o mosteiro próximo ali, e diz a lenda, né, que são duas lendas. Uma que o monge aceitou de primeira, né, e fez lá a infusão com, quer dizer, macerou as frutas e comeu, né? Macerou quer dizer, ele triturou as frutas e comeu e se sentiu estimulado. E depois fez um chá, né? Com as folhas e com a fruta e ele se sentia com mais disposição para passar as noites estudando a religião, estudando no caso a Bíblia, né? E fazendo a sua meditação por mais tempo. E outro diz que o monge achava que aquela fruta era coisa do demônio e inicialmente ele não quis utilizar. E depois ele vendo também os seus efeitos estimulantes, ele acabou usando e também gostando para poder ficar mais tempo rezando, galera. Então, essa história interessante que o café tem origem lá na Etiópia, na África. Depois ele foi para o Iêmen, né, na Península Arábica, onde recebeu o seu nome, né, que é a história do café começa pela criação do nome que tem origem árabe. Era conhecida como caué e a bebida foi denominada como cauá ou cauê, que significa força. É verdade, o café te dá uma força danada, galera. Deixa eu beber mais um pouquinho aqui, que o cafezinho está estimulando essa aula interessantíssima sobre o café. Né? Não é no Enter aqui é no mouse. A chegada do café ao Brasil também tem uma historinha legal, né? Que o sargento-mor Francisco de Melo Paleta, ele foi lá na Guiana Francesa, né? Porque o café era muito importante lá na Guiana e era considerado contrabando você trazer mudas. E ele trouxe as primeiras mudas, o quê? Ele fez um contrabando mesmo, ele conseguiu com
a esposa lá do governante lá da Guiana Francesa, Duvivier, o nome dela, e dizem as más línguas que ele também não só conseguiu as mudas, ele conquistou o coração da dama, né? Que fase, galera! Que babado nessa aula de história, hein, gente? Eu fazendo aqui uma fofoca sobre o nosso sargento Francisco de Melo Palheta, que tem nome de café, galera. Só que disseram que o cara pegou também a do Vivier, que deu uma mudinha para ele e ele trouxe, levou lá para Belém, Belém do Pará, né? Onde ela não teve muito, ela não se adaptou ao clima da região. Posteriormente, né, levaram para Pernambuco e Bahia, também não se adaptou. Ela foi se adaptar na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, né? E também na Baixada Fluminense, onde começou a ser plantada com fins comerciais, né? Não tinha valor no início. Depois ela foi adquirindo, né? Principalmente nos Estados Unidos e na França, ela deixou de ser um consumo sofisticado para ser um consumo geral. A galera tomava bastante café e isso acabou estimulando a produção no Brasil. Olha só os números aí. Início do segundo reinado, o café era o principal produto de exportação do Brasil. 40% da exportação e mais da metade da produção mundial. Aliado a isso, o ouro já estava no Brasil esgotado e o açúcar também perdeu a importância pela concorrência das Antilhas Holandesas, pela concorrência geral, né, e do açúcar de beterraba também. Então, o açúcar perdeu toda a importância no contexto, né, que nós podemos até analisar também essa perda da importância do açúcar com a perda da importância também do Nordeste em relação à política, né? A capital se transferiu aqui para o Centro-Sul, capital Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e isso tem todo um contexto também político, né? Aquela rebelião que eu falei sobre a revolta praieira, né? A Revolução Praieira, que está dentro desse contexto da perda da importância do açúcar e da economia nordestina no Brasil. Né, os fatores que explicam a expansão das lavouras de café, a abundância de terras e disponibilidade de mão de obra, clima favorável e, como eu disse, o aumento do consumo na Europa e Estados Unidos. O café deixa de ser aquele negócio exótico para ser uma bebida que todo mundo está consumindo. Muito bom, por sinal. Vou beber até mais um pouco. Bom demais. Esse aqui, show de bola. Vou dizer para vocês que eu gosto de café de qualquer jeito. Café com leite, cappuccino, café puro. Então, galera, eu sou um fã do café. Só relembrando, a primeira planta de café foi introduzida no Brasil em 1727. Foram cultivadas em Belém do Pará. Espalhou-se para o Maranhão, chegou à Bahia, logo depois estado do Rio de Janeiro, né? Corrigindo, eu falei Pernambuco, Maranhão. E depois foi para o estado do Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista, lá no centro mesmo do Rio de Janeiro, São Cristóvão, região hoje que é São Cristóvão, e foi para a Baixada Fluminense. Depois foi para o Vale do Paraíba, galera. A galera do Marizinha conhece, né? Volta Redonda, Barra Mansa, a galera do Doutor Elvino também, é a região, nossa região, né? Vassouras, Valença, onde tiveram grandes fazendas, depois que foi expandir lá para o Oeste Paulista. Né? Continuou no Vale do Paraíba Paulista também, né? Bananal, por exemplo, alguns alunos já visitaram comigo a cidade de Bananal, já visitaram comigo a cidade de Vassouras, viram a opulência, né? A riqueza daquela região por causa do café, o nosso ouro verde, certo? Então, o café foi se tornando o produto mais importante. E até 1930, já na República, o café é o que move o Brasil. Né? O café que ajuda na expansão até da indústria no Brasil. Porque nós vamos ver que no Vale do Paraíba, nós vamos fazer uma comparação. No Vale do Paraíba, ainda é aquela economia rudimentar, escravocrata. Depois, no Oeste Paulista, já a introdução de nova tecnologia, né? Tentar não esgotar tanto o solo. E aí já vai também acúmulo de capital para reinvestir. Investe em ferrovias, para fazer o melhor escoamento do café, investe até na indústria alimentícia, que aí vai ser o surto de industrialização do Brasil, né? Que depois lá vai culminar lá em 1930 com a industrialização, né? A Revolução Industrial que chega ao Brasil só do século XX, né?
que começou lá na Inglaterra lá no século XVIII e aqui no Brasil só 200 anos depois, no século XX. Vamos lá, próximo slide, a expansão, como eu disse, ó, começa pelo Rio de Janeiro, vai para o Espírito Santo também, mas principalmente, inicialmente, é para onde? Essa expansão vai para São Paulo, para o Oeste Paulista, onde tem a chamada Terra Roça, que é a Terra Roxa, né? Que é a terra é chamada de Terra Roça, mas em italiano, roça significa vermelha, é terra vermelha, só que no Brasil se chamou de terra roxa, justamente por isso, por essa confusão do idioma italiano, que depois se expande também para o Paraná, mais tarde vai para o Paraná por causa dessa terra, né, a chamada terra roça, que é vermelha na verdade. Fica mais uma curiosidade aí. A Marcha do Café, como eu falei, Rio-São Paulo, Vale do Paraíba, apogeu 1850, Vassouras, Valença, Barra Mansa, e a partir de 1870 o declínio para ir para o Oeste Paulista, galera. E aí, ó, expansão vigorosa a partir de 1850, Bragança, Itu, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Bananal e Taubaté. Pouca tecnologia e desgaste dos solos. Alguma tecnologia, máquinas de beneficiamento para facilitar a produção do café, né? Torrar e moer o café. Impossibilidade, Vale do Paraíba, impossibilidade de continuar se expandindo, grande disponibilidade de terras, como eu já falei, a ótima terra roxa, terra roça, que na verdade ela é vermelha, né? Predomínio do trabalho escravo, aí a chegada dos imigrantes no Oeste Paulista, porque nós, como vimos na aula passada, já teve o fim do tráfico negreiro no Brasil, né, em 1850, e aí diminui a entrada de africanos para serem escravizados para trabalhar nas lavouras. Quer dizer, o Vale do Paraíba já está em decadência também, e o Oeste Paulista tem trabalho escravo, mas precisa da chegada dos imigrantes, que no século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, é a principal mão de obra das fazendas. Né? Transporte feito por mulas e a expansão das estradas de ferro, como eu falei, investimento pesado nas estradas de ferro. Mentalidade aristocrata, né, no Vale do Paraíba, fazenda e escravos, como eu já falei, e a mentalidade empresarial, querem obter lucro para reinvestir na própria produção e até na indústria. Né? Parte do capital da indústria é do quê? Do café do Oeste Paulista, né? Das grandes propriedades. Vale do Paraíba apoia a monarquia, o Oeste Paulista já está no sentido, né? A criação do Partido Republicano em 1870 nessa região aí de Itu, essa região justamente do Oeste Paulista, galera. Aí uma curiosidade para fechar aí, ó, os países que mais consomem café. Se você observar, o único país que está lá na linha do Equador, né, com clima tropical e equatorial, é o Brasil. O restante, o clima é mais ameno, né? Em primeiro, a Finlândia, Noruega depois, segundo, Suécia, Holanda, Canadá, Itália e Brasil. Então, o país mais quente que consome café é o Brasil, olha lá. 5,6 quilos, né, por pessoa, consumo anual. O Brasil é o sétimo. É uma curiosidade interessante, né? Também nós fomos os maiores produtores de café. Hoje, se eu não me engano, o Brasil é o segundo, perde para, se não me engano, para a Colômbia. Né? Isso aí são números que eu não pesquisei. Estou falando, eu posso corrigir posteriormente. Imigração no Brasil devido ao café também, e devido também às condições de vida lá, desemprego lá na Europa. Eles vieram em busca de melhores condições de vida, de trabalho, né, na prática do colonato, né, que o governo brasileiro pagava e eles ficavam endividados, né, com o governo brasileiro, os imigrantes, né, uma dívida gigantesca que eles vieram. A palavra imigração, que é entrar em um país que não é seu para buscar uma vida melhor, né? Aí os principais, portugueses, espanhóis, italianos, alemães e austríacos, nas lavouras, principalmente os italianos. A maioria das ondas para o Brasil foram patrocinadas pelo governo, como eu falei, e o objetivo é trazer trabalhadores aptos a substituir os escravos na agricultura e executar tarefas necessárias à industrialização e desenvolvimento econômico. Se pensava que os escravos, né, os ex-escravos eram imprestáveis, vamos dizer, mas eles que ajudaram. Né? Não, sem os escravos, o Brasil não seria nada hoje. Por quê? Porque eles que ajudaram a construir
esse país, a nossa economia. E não foram valorizados quando houve a abolição. Isso que eu já falei na aula passada. Não é nem assunto dessa aula, mas como falamos de migração, né, que tinha uma teoria também de branqueamento do Brasil, não podemos esconder disso, que a imigração também, muitos intelectuais, inclusive, falavam no branqueamento do Brasil através, né, através dessas imigrações, né? Não deu certo, porque o Brasil é um país diverso e não ia melhorar em nada o Brasil, porque eu acho que a diversidade que é o mais importante. Se você tivesse investido nos negros, né, na pós-escravidão, o Brasil seria tão estaria na mesma situação, até numa situação melhor. Eu acho, aí já é minha opinião, numa situação melhor, porque o Brasil não estaria com tantas desigualdades sociais. Mas vamos parar por aqui, porque o importante já foi falado, que foi o quê? Foi sobre a expansão do café no Brasil, a importância do café, né, que dominou mais de 40% da economia do Brasil, e até a década de 1930 do século XX, no período republicano, o café foi o principal produto da economia nacional. E, junto ao café, nós temos a parte da imigração. Na próxima aula, galera, nós vamos falar justamente da Guerra do Paraguai e falar mais um pouquinho da imigração, que eu acho que vale a pena falar mais um pouquinho, né? Então curtam aí o canal História Dinâmica, curtam aí o vídeo no caso e compartilhem e se inscrevam, gente. Vamos incentivar o professor a fazer cada vez mais aulas e um forte abraço para vocês. Se puder, ainda fique em casa. Se sair, usem a máscara e tudo isso vai passar. Vamos conseguir essa vacina. A vacina já está sendo, né? Já estão tentando produzir e nós vamos conseguir sair dessa, gente. Um forte abraço para vocês, né? E até a próxima, galera!